Bom, voltando então aqui ao módulo fiscal, vamos agora para a configuração fiscal em si, a operação fiscal do dia a dia. Então, para quem vai fazer a parte administrativa e contábil das empresas, esse painel vai ser o painel praticamente que vai ser usado todos os dias, tá ok? Aqui no painel, a gente vai ter os vários tipos de operações fiscais, tá, que nós vamos ter. Então nós vamos ter venda, bonificação, devolução de uma venda no caso de um retorno, né, de garantia ou um equipamento com defeito, um produto com defeito. Compras, devolução de compras, entradas de remessa, simples faturamento e venda de entrega futura. Aqui dentro das configurações, tá, vão ser definidas absolutamente todas as configurações da operação fiscal. Então, vamos começar aqui pelas configurações principais, tá? E com essas configurações principais do módulo fiscal, a gente vai permitir personalizar o sistema para as funcionalidades da sua empresa no que diz respeito à parte de nota fiscal e documentos eletrônicos que vão ser emitidos, tá? Então aqui você vai poder escolher se você vai emitir nota fiscal de serviço, se você vai emitir nota fiscal de produto ou nota fiscal de transporte, tá? E também tem o MDFE, tá? O mais importante disso tudo é que vejam que dentro das configurações, tá, nós temos outros submenus que são muito importantes também. Então, por exemplo, nos parceiros, nós temos os KNAIs dos parceiros que vão poder ser configurados. Por padrão, o Odoo já vem com 2.397 KNAIs. E isso daqui você vai poder complementar caso o seu KNAI não exista aqui ou esteja faltando um KNAI aqui, tá ok? Aqui no Partner Profile, tá, vai ser o tipo de contribuinte que vai ser definido. Tá? Isso daqui vai ser para o seu parceiro. Quem é o seu parceiro? O seu cliente ou o seu fornecedor? Então ele pode ser contribuinte do Simples Nacional, ele pode ser Simples Nacional isento, ele pode ser não contribuinte, no caso de uma ONG ou alguma coisa assim, tá? Enfim, aqui vão ficar todas as configurações de parceiro que por padrão nós vamos usar também quando estamos cadastrando os contatos, tá? Os NCMs, que são os códigos de produtos, tá? Então cada produto no Brasil tem um NCM, então esse NCM é o que vai definir mais ou menos um modelo tributário para esse tipo de produtos, no caso de ser industrializado ou não. Então vocês podem ver que aqui em base ao tipo de NCM, né? Por exemplo, óleos de coco e tal, se você tem IPI, se você tem outros tipos de impostos, se o regime é por quilo ou é por unidade. No caso por exemplo, aqui líquidos, eles são medidos em litros, tá? Produtos são medidos em unidade, tá? E além disso vão existir o que a gente chama de impostos, né? Que são as taxas. E aqui são todos os perfis de taxas definidos, tá? Existem 360 perfis de impostos já definidos. E os grupos de impostos. Os grupos de impostos são os impostos como a gente conhece no Brasil, que são o nome. Então o PIS, por exemplo, você tem vários tipos de PIS e dentro desses vários tipos de PIS existe o PIS global. O PIS global é um grupo de impostos, tá? Imposto de renda sobre pessoa jurídica, o ICMS, vai estar tudo definido aqui, tá? Ok, perfeito. Uma vez que a gente tem tudo isso, tá? A gente tem a parte de operações. O que são as operações? As operações são exatamente o painel, né? Quando a gente entra no fiscal pela primeira vez, qual é o tipo de operação fiscal que a gente vai estar executando. Então, por exemplo, quando a gente tiver uma venda, o diário, né, o que nós vamos usar vai ser faturas de clientes, tá? Quando a gente tiver, por exemplo, uma compra, a gente vai ter faturas de fornecedor, tá? Contas de fornecedor. E os outros, a grande maioria, ele fica como operações mistas, tá?
Se você quiser criar uma nova operação, você pode vir aqui, criar uma nova operação, criar um código para essa operação, criar um nome, por exemplo, valorização, tá? O tipo vai ser patrimônio, vamos colocar assim, tá? Aqui o tipo vai ser uma entrada, tá? Patrimônio e entrada. E aqui o tipo de operação fiscal, a gente vai colocar a compra. No caso, se isso daqui for consumo, tá? Não pode ser uma valorização de patrimônio. Então aqui a gente vai definir como uma operação que não é de consumo. E a empresa padrão, eu vou definir aqui a minha empresa, tá? E o preço padrão é o preço de venda. Dentro das linhas de operação, tá? Você pode definir não só a parte de diários. Então, por exemplo, nos diários a gente vai poder definir a parte de operações mistas, tá? E na posição fiscal a gente vai estar criando uma posição fiscal nova, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar patrimônio entrada. Então, eu estou criando uma nova posição fiscal só para entrada de patrimônio, no caso de comprar um carro, alguma coisa assim. Se você não tem certeza de como configurar isso aqui com o seu contador, recomendo que você pesquise antes com ele, tá? Como fazer isso, e se você tiver dúvidas sobre os tipos de operações, você pode entrar em contato conosco. Você repare, tá, que uma vez que nós criamos uma operação aqui dentro, tá, aqui no Overview, que é o dashboard, o patrimônio entrada já está constando, tá, como uma das nossas mesas de operação fiscal. E aqui a gente pode dar entrada de novos documentos eletrônicos, e aí você vai puxar a nota fiscal do produto que você comprou, ou seja lá o que for, né, que você vai acabar dando entrada, tá? Um equipamento, seja lá o que for, e aqui no tipo de documento você vai vir em nota fiscal, tá? E você vai dar entrada com o número de série da nota, tá? Qual que é a empresa, quem que é o recebedor, né? Então, desse documento fiscal, e aqui os documentos relacionados, tá? É onde nós vamos fazer a importação da nota fiscal. Então aqui você vai poder colocar o tipo de nota fiscal que você está colocando. No caso aqui a gente tem a nota fiscal de serviço, tá? E o tipo de nota fiscal, tá? Definida aqui. Quando você escolhe nota fiscal, ele vai falar qual que é a série da nota fiscal, qual que é o número, qual que é o estado, a data e o CNPJ do emissor, tá? Todos esses dados você vai ter que preencher para fazer uma entrada nesse diário, tá? Fiscal de valorização de patrimônio, tá? Ok.